Oi, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero trazer um caso bem bacana de um áudio que eu mandei aqui para um dos nossos clientes da consultoria, falando sobre uma questão que pode ser, ou questões que são um pouquinho técnicas, mas que são bastante importantes. Inclusive, o áudio ficou um pouquinho longo aqui, mas acredito que eu respondi exatamente ali o que o cliente estava questionando. Então, eu vou falar nesse áudio, pessoal, primeiro sobre a questão do que efetivamente é uma ação barata. Claro que tem os perigos da gente achar que porque o múltiplo é baixo, a ação é barata, e muitas vezes o múltiplo é baixo porque a empresa não tem perspectivas de crescimento. E além disso, eu comentei sobre as diferenças de ação barata, mas que nós não recomendamos compra e simplesmente nós entendemos que é interessante manter em carteira, até porque, como eu comentei para ele, a gente tem dificuldade em recomendar a venda de ações que estão baratas. A outra questão é que, se logicamente nós recomendamos, é porque a ação é barata em relação à perspectiva. O diferente da ação barata para manter em carteira é a ação barata para compra, que além de ter uma boa expectativa, uma boa perspectiva de crescimento e previsibilidade, ela está mais voltada para as teses mais fáceis, né? As tendências de longo prazo que nós entendemos que são aquelas mais fáceis da gente acompanhar. Mercado financeiro no Brasil, Estados Unidos, crescimento da classe média indiana, chinesa, americana, e também vou comentar sobre aquela ação barata, que é tão barata que é uma grande oportunidade, mas que é uma questão pontual. Eu costumo dizer que oportunidades elas aparecem, sim, às vezes o dinheiro está ali no chão e a gente só precisa se abaixar para pegar o dinheiro, mas isso é 1% do tempo. 99% do tempo é a alocação da carteira, é pegar as tendências de longo prazo e pensar na alocação da carteira. E eu vou comentar tudo isso, né, levando um pouquinho tendo como um pouquinho de pano de fundo o setor de construção, o setor de varejo, porque o que esse cliente solicitou? Que a gente solicitou para a gente conversar com ele sobre o setor de varejo, sobre o setor de construção, o que seria interessante comprar nesse momento, e perguntou também sobre essa questão se a gente acha que as ações desses dois setores estão baratas ou não agora. Então, novamente, é um tema um pouquinho mais técnico, mas que com certeza aí mostra bem esse cuidado que nós temos com as recomendações aqui para os nossos clientes. Um abraço. Oi, Guido, vamos lá. É importante a gente separar algumas coisas, tá? A primeira questão é: está barato por múltiplo, tá? Guido, hoje a gente tem uma recomendação que nós olhamos para múltiplo, que é a Celesc. Uma. O resto, nada a gente olha para múltiplo, né? O que eu comento sempre? A contabilidade hoje não é a mesma contabilidade de quando lá o Ben Graham escreveu O Investidor Inteligente. É totalmente diferente, né? Então, a gente olhar para esses múltiplos que são apresentados sem trabalhar eles, sem entender eles, não adianta de nada, né? Então, múltiplo nós não usamos para tomar decisão. E, na verdade, né, hoje é muito mais muito perigoso fazer avaliação por múltiplos sem fazer essa normalização dos resultados, tá? Vai induzir a pessoa ao erro. Tem coisas que o múltiplo é baixo porque o ativo é ruim, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil. O múltiplo é baixo porque o banco hoje é ruim, tá? Então, assim, múltiplo é uma coisa que a gente pouco vai olhar, né? Outra coisa é entender a questão de barato, muito barato, compra, e aquele negócio que está jogado o dinheiro no chão ali, eu vou me abaixar para pegar, tá? São três coisas diferentes. Primeiro, tudo que a gente acompanha e recomenda, seja manter ou comprar, né, Guido, está barato. Isso é uma condição básica, entendeu? É o mínimo que a gente tem que fazer, é recomendar ativos baratos. Nem nada que a gente recomenda está caro, entendeu? Não existe isso. E é barato em relação ao quê? A perspectiva, né? Tudo é barato. Se não fosse barato, a gente não ia recomendar, né? Tudo que nós entendemos que não é barato e que a gente não entende as perspectivas de crescimento, que é o principal, ou a previsibilidade disso, nós não recomendamos, tá? Agora, tem alguns ativos, né, e alguns setores que nós não recomendamos venda porque está barato e são boas empresas, mas tem pontos de interrogação, né? Construção civil.
Hoje, a gente recomenda basicamente duas, entre uma delas a Cyrela, que é manutenção em carteira. Nós nunca recomendamos compra de Cyrela. Então, nós vamos usar essa recomendação para quem? Para o investidor que gosta do setor, que não é o nosso preferido, né? É um setor muito complexo, ele vai contra as tendências de longo prazo do Brasil, porque ele é sensível a juros, ele é sensível à inflação, e a condição de juros de inflação é uma condição normal no Brasil. É difícil, é difícil, né? Se não fosse esses subsídios e tudo mais, as empresas não ganham dinheiro. Ou tem que ser uma classe mais alta, né? Como a própria Cyrela atua também, ou subsidiado, né? Como é o caso dos Minha Casa Minha Vida. Ainda assim, vai contra as tendências de longo prazo. Por que que a gente não recomenda a venda da Cyrela? Porque ela é um alien, entendeu? É um alien, é um pontinho ali, mas não casa bem com o que a gente entende que é mais interessante, né? Que eu já vou comentar, tá? Então, assim, o fato de estar barato, de novo, é uma condição básica. Ah, eu prefiro que o investidor que gosta de construção, que ele aumente a posição na Cyrela do que tem alguma coisa que a gente nem acompanha, né? Ou que não acha interessante, ou que a recomendação é venda, inclusive. Mas não é um ativo preferencial. Construção civil, para a gente recomendar, tem que estar, como é um setor complexo, o dinheiro ele tem que estar jogado no chão, né? Qual foi a vez que a gente recomendou construção civil? Compra? Só uma vez, que foi em 2017, quando a Tenda fez o spin-off a Tenda fez o spin-off da Gafisa. A Tenda quase tinha quebrado lá nos anos 2008, 2009, 2010. A Gafisa comprou e aí eles pegaram, sanaram toda a Tenda, uma coisa bizarra, né? Coisa da Gafisa. E a Tenda abriu capital de novo, ela voltou para a bolsa com esse spin-off, foi 2017. E a Tenda tinha em caixa 2,5 vezes, quase 3 vezes o valor de mercado. Em caixa, não é nem caixa líquido, em caixa lá, né? Caixa, ela não tinha dívida, então era em caixa mesmo. Aquela vez a gente comprou, a gente chegou a ter 40% da carteira da parte de micro e small caps de Tenda. Então, assim, ó, é uma situação, é o cometa Harley, entendeu? É uma situação só. Fora isso, nós não recomendamos, porque vai contra a tendência do Brasil, né? A mesma coisa o setor de varejo, tá? O de vestuário, né? É lógico que a pessoa que gosta do setor, ela pode comprar a Renner, por exemplo, ok, né? Mas no nosso entendimento, a gente não recomenda a venda porque a empresa é sensacional. A Renner é um case global, né? Poucas empresas, se é que tem alguma empresa hoje do varejo de vestuário que é melhor, que tem uma gestão melhor do que a Renner no mundo inteiro, né? O varejo de vestuário ele tem uma dinâmica diferente do outro varejo, do Magazine Luiza, de Casas Bahia. Mas ele também tem pontos de interrogação que nem a Renner sabe responder, como, por exemplo, essa questão do online em conjunto com o varejo físico, né? Então, assim, se nem a Renner sabe responder, como é que eu vou sair comprando? Não dá. A gente não recomenda a venda porque realmente é barato e a empresa é boa. E a gente quer dar esse benefício da dúvida, mas tem dúvida, entendeu? E também é um setor que vai contra essa questão da tendência, né? Juro alto, inflação alta, dificuldade de repassar preços, que é uma coisa natural, né? E que piorou de alguns anos para cá, né? Piorou de alguns anos para cá porque a gente tem uma perspectiva de inflação e juros mais altos, né? De longo prazo, porque a gente olha sempre no longo prazo, tá? Então, assim, dá para ter varejo, construção, ok, mas não tem nada demais, entendeu? E a gente adiciona risco no nosso entendimento desnecessário. Então, ok, tem as ações, mantém em carteira, ponto, né? O que a gente tem dado preferência? As tendências mais claras. Exportadoras, setor financeiro no Brasil, Estados Unidos, as exportadoras, né, tanto metal mecânico, commodities, as empresas dolarizadas, tecnologia, as empresas ligadas à questão do ciclo de energia, né? Crescimento do mundo. Onde é que o mundo vai crescer? Onde com certeza o mundo vai crescer? O Brasil, a gente não sabe se vai crescer ou não. Agora, com certeza, o mundo vai crescer puxado por classe média da Índia, da China e economia americana. Isso é certo, entendeu? Eu não sei, ninguém sabe o quanto vai ser representativo, mas hoje está dado isso. São tendências fáceis da gente pegar. Por que eu vou escolher entre uma tendência fácil e uma difícil, duvidosa? Eu vou preferir aumentar a posição numa difícil duvidosa. No nosso entendimento não faz sentido. Agora, ok,
o investidor ele quer aumentar a posição em varejo, pelo menos pega aquelas que a gente recomenda lá para manter em carteira. Mas não é o que a gente recomenda, tá? E assim, eu não vou ficar comparando setores aqui, porque não dá para comparar, entendeu? Então não é uma questão de melhor ou pior, né? Questão de varejo ou construção, né? Cada um tem as suas peculiaridades, tá? Mas não é preferencial. O preferencial são esses aí que eu te falei, tá? Então, assim, eu tenho o barato, né? Que tudo é barato, que a gente recomenda ou acompanha, nesse sentido de recomendação de manter ou comprar. Eu tenho o barato compra, que são essas tendências que eu falei, da classe média, os segmentos, classe média China, Índia, tecnologia, esses segmentos, que é o preferencial, é a tendência fácil, né? Vamos para a tendência fácil, não para difícil. Por que a gente vai complicar, né? E o terceiro, isso é uma baita oportunidade. Então, assim, se eu sei que ser barato é uma condição natural e barato compra é uma coisa básica, né? E o barato compra é uma questão de pegar essas tendências fáceis, o grande oportunidade, nossa, isso aqui eu vou comprar porque tem que ter uma mudança de fundamento, entendeu, Guido? Para a gente aumentar um setor em relação ao outro, ou uma empresa em relação à outra, tem que ter uma mudança de fundamento para cima, né? Não é questão do preço ter caído. Eu sei que o investidor olha muito para isso, mas não é questão do preço ter caído. A queda pela queda, ou a não alta pela não alta, não significa nada. Assim como o fato de uma ação subir não significa nada, entendeu? Então, se uma ação subiu, não quer dizer que ela ficou mais cara, né? Uma ação cair não significa que ela ficou mais barata, entendeu? Essa que é a grande questão para esse tipo de avaliação. Ó, isso aqui é uma oportunidade do auge, né? Aquele negócio que o dinheiro está no chão. Porque isso é 1% do mercado, 99% do tempo é mais do mesmo. A gente pensa na alocação da carteira, tá? Agora, quando tem uma mudança de fundamento, daí sim, ok, daí eu posso ir lá e aproveitar isso. E não tem problema, isso que eu vou falar agora, tá? Mas hoje não tem nada nesse sentido, não tem nada que o dinheiro está jogado no chão, porque isso é 1% do tempo, né? Como foi o caso, eu estava até comentando num vídeo esses dias, da Marco Polo. A empresa mudou, ela virou uma outra empresa, o preço da ação não se mexeu e o mercado não estava olhando para aquilo. Pô, aquilo ali o dinheiro está no chão, a gente vai ficar comprando um monte de Marco Polo. A gente ficou 5, 6 meses comprando Marco Polo, tá? Hoje não tem nada nesse sentido. E, de novo, não tem problema, porque isso é exceção, né? Então, uma coisa é estar barato, tudo que a gente recomenda é barato. Outra coisa é barato compra e outra coisa é barato o dinheiro que está ali no chão. São 3 coisas diferentes, tá? Então, quando tu fala assim, o varejo tá barato, construção, o que não tem nada demais isso, entendeu? Nada. Não tem nada de especial nisso aí, porque a gente não tem mudança nenhuma. Qual é a mudança que a gente teve no setor de construção, Guido, para justificar agora eu vou comprar um monte de construção? Qual foi a mudança? O setor de construção deve ser um dos setores que menos mudou historicamente, né? A gente está construindo casa da mesma forma que construía há 20 anos aqui no Brasil. Mudou muito pouco, muito pouco. A parte de acabamento interna é diferente. Isso até trouxe mais custos, tanto que uma das questões que eu comentei lá dos fundos imobiliários, que é o custo de manutenção, está mais alto hoje. Isso dificulta. A mão de obra é mais cara, é tudo mais caro, a inflação mais cara, é mais dificuldade para repassar preço, né? O varejo é a mesma coisa. Qual foi a grande mudança que a gente teve? O online, principalmente da pandemia para cá, né? E as empresas de vestuário, elas têm essa dinâmica diferente, porque as pessoas gostam de ir nas lojas comprar, tanto que hoje as grandes âncoras de shopping, por exemplo, são as empresas de vestuário, né? E, pô, a gente tá naquele negócio ali, que nem a Renner sabe dizer pra gente, entendeu? Ó, o caminho é esse aqui ou o caminho é esse aqui. A gente está em dúvida. Por que eu vou aumentar isso? Eu posso não vender. A gente tem aqui alergia em recomendar a venda de coisa barata, entendeu? Agora, aumentar a posição nisso hoje não, tá? Não é a nossa recomendação. De novo, tu entendeu os segmentos que a gente está dando preferência, né? Porém, o investidor é uma decisão do investidor. A gente conversa com cliente, que nem eu estou fazendo contigo. Se tu entende que é bacana aumentar a exposição em varejo e construção, pelo menos nessas que a gente recomenda. Mas a gente entende que não tem nenhum motivo para fazer isso, tá? E se você quer ter acesso a um aconselhamento 100% independente, transparente, sem conflitos de interesse e focado no seu perfil e resultados,
deixo o convite para conhecer a Capitalizo Consultoria. Para saber mais, me chame no WhatsApp ou preencha o formulário de contato, que eu mesmo retorno e explico como poderemos te ajudar a investir melhor. Os links estão na descrição e nos comentários. Te aguardo. Um abraço.